Olá, me chamo Daniela Martins e vou apresentar junto à Bruna Ames hoje os principais resultados da nossa pesquisa intitulada Negacionismo Científico, Fundamentalismo Religioso e Pós-Verdade, uma análise acerca dos processos de subjetivação e de sofrimento psíquico no contexto da necropolítica brasileira, que foi orientado pelo professor Juliano Moreira. Bom, sabemos que desde março de 2020 o Brasil foi acometido tanto pela ameaça biológica da Covid-19 quanto por um caos político e social que acentuou os riscos da doença. No momento em que a gente poderia contar com conhecimento científico como um aliado, o país foi também atravessado por discursos negacionistas, propagados por lideranças públicas e religiosas no meio digital, seja por teorias da conspiração, seja por fake news. Mas como que a gente pode compreender essa influência desses líderes políticos e religiosos nas massas digitais? Para Freud, amparadas pelo amor e ligação original ao líder, as massas religiosas são tomadas pela acriticidade, que justifica atitudes intolerantes e de cunho negacionista. Nesse contexto, a gente pode destacar o impacto do fenômeno da pós-verdade, em que fatos objetivos têm menos influência de moldar a opinião pública do que apelos à emoção nas subjetividades contemporâneas, que são marcadas pelo desamparo e por uma crescente rejeição à autoridade. Pensar essa rejeição à autoridade nos faz pensar em necropolítica também, em que o poder político e social é utilizado para promover a morte, atingindo de maneira ainda mais violenta os grupos mais vulneráveis. Diante do exposto, a gente teve por objetivo investigar as relações entre negacionismo científico e fundamentalismo religioso na gestão da pandemia, buscando compreender o papel das massas digitais nos processos de subjetivação e de sofrimento psíquico vivenciados. Além disso, a gente verificou os impactos do fenômeno da pós-verdade nas subjetividades e identificou algumas das consequências psicossociais da necropolítica brasileira. A metodologia de natureza qualitativa utilizou a análise do discurso em conjunto com os aportes teórico-clínicos da psicanálise. Num primeiro momento, foi divulgado um formulário digital nas redes sociais com o intuito de obter opiniões acerca de materiais de cunho negacionista ou fundamentalista. A partir das respostas, foram selecionados 4 participantes para entrevistas individuais semi-estruturadas. Aqui vocês podem ver os materiais que foram utilizados no formulário e aqui vocês podem ver os participantes das entrevistas. Lembrando que os nomes são fictícios. Então, a Carmen, de 23 anos, a Bárbara, de 21, o Vitor, de 71 e, por fim, o Jefferson, de 55 anos. Agora, em relação aos resultados, cumpre ressaltar que as nossas análises se basearam na hipótese de que ocorreu uma recusa da dimensão do desamparo na pandemia. O desamparo aqui é entendido em sua dimensão estruturante e constituinte das subjetividades. No entanto, frente ao terror pandêmico, estimamos que foram empregadas estratégias psíquicas de defesa compartilhadas na tentativa de desvinculação dessa experiência. Então, as estratégias que a gente identificou foram os mecanismos paranoicos e ideológicos de negação, a busca por uma verdade toda e a desrealização e banalização das mortes. Em relação aos mecanismos citados, cumpre ressaltar que fizemos uma análise dos mecanismos ideológicos presentes na conjuntura pandêmica. Aqui, a ideologia também é entendida em sua dimensão estruturante, visto que interpela as subjetividades e afeta a forma que o mundo é interpretado pelo sujeito. Os mecanismos paranoicos parecem ter assumido uma forma massificada nas redes sociais, as quais serviram como palco para as lideranças políticas e religiosas disseminarem uma retórica do inimigo em relação ao OMS, às mídias, entre outros. Já em relação à busca por uma verdade toda como estratégia de defesa, vale ressaltar que foram observadas convicções de verdades absolutas como justificativa para as ações ou omissões das lideranças, assim apontando para uma aparente impossibilidade psíquica de reconhecimento dessa dimensão do desamparo. Por fim, sobre o mecanismo de desrealização e banalização das mortes na pandemia, como uma estratégia de defesa psíquica, a gente pode perceber a articulação da necropolítica com a negação da ciência na vida psíquica dos sujeitos, que se expressou por meio de uma naturalização desse estado de exceção, em que certas vidas foram desprovidas de valor, de sentido, de historicidade, seja por meio de um fechar os olhos para o número de mortes, seja pela necessidade de uma blindagem efetiva por meio dessa naturalização. Bom, como considerações finais, a gente pode observar diferentes estratégias psíquicas para encarar o caos político, econômico e social instalado, uma tentativa de se desaver da experiência de desamparo, as redes sociais que foram utilizadas como ferramenta de manifestação de teorias conspiratórias por diferentes líderes,
As subjetividades interpeladas por mecanismos ideológicos, como a Bruna falou, que favorecidos pela pós-verdade, promoveram discursos de negação à ciência e de rejeição à atividade pelas massas. O apego à única verdade, aquela que seria capaz de obliterar o conflito, apaziguar os afetos. E, por fim, uma banalização e desrealização, que parece ter fomentado a engrenagem da necropolítica brasileira ao custo da vida dos cidadãos. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.